E vamos iniciar o nosso Maquiando o Cliente Real. Eu trouxe a Larissa para vocês porque ela me pediu uma maquiagem que não é tão comum assim ser pedida pelas noivas. Um olho mais opaco, sem brilho e um batom mais fechadinho. A cerimônia foi intimista para poucos convidados e a maquiagem e cabelo seguiu essa mesma proposta. Não quis glitter nos olhos, quis um olho bem opaco, um batom mais fechadinho e ficou muito linda. Sim, eu comecei construindo essa pele pela contorno. Eu hidratei, fiz tudo como manda o figurino. E agora eu tô fazendo todo o contorno no rosto dela, porque eu não quero que o contorno seja um destaque, sim um plano de fundo mesmo para a construção dessa pele. A verdade é que ela já tem um nariz lindo, não precisava de um contorno pesado, então por isso eu fiz esse contorno também antes no meu plano de fundo. Você vai entender tudo quando a base entrar. E agora é hora do meu blush queridinho Autêntica, da Mariana Laureano, linha da Daisy Peroso, para deixar essas maçãs coradas, né? Trazer vida a essa pele. Agora sim eu estou aplicando a base. Essa é a base da Dior Backstage. Estou aplicando por todo o rosto em batidinhas, aos poucos misturando esse contorno com essa base para deixar ele o mais natural possível. Observe que mesmo cobrindo toda a pele, o plano de fundo ele não sai, ele não é removido. A gente consegue manter ali os contornos, cada coisinha no seu devido lugar. Observe que com essa aplicação a pele fica tão uniforme que eu mal preciso de esponjinha. A esponjinha ela vai vir para reforçar o acabamento, mas ainda assim a minha pele já está muito perfeitinha. Reforço meu blush, meu amor, porque eu simplesmente amo blush. Para melhorar a região das olheiras, deixar bem uniforme, eu estou usando o corretivo da Lancôme, cor 110. Com isso, eu vou iluminar essa região, ao mesmo tempo em que eu vou fazer a cobertura necessária. Felizmente, ela não estava com olheiras muito acentuadas, então foi muito tranquilo. Venho com o meu iluminador cremoso. Esse tem um fundo meio douradinho. E eu misturei ele um pouquinho com o rosado que tem do lado na paleta para devolver mais luz natural para essa pele. Ela queria uma luz que viesse de dentro para fora. Então eu já estou fazendo a iluminação antes de selar a minha pele. Vai ter mais iluminador? Sim, porém estrategicamente agora. Com um pincelzinho de esfumar, eu vou aplicando em todas as regiões que eu sinto que precisa vir luz no rosto dela. E eu vou usar o pó da Chanel para selar essa pele. Ele é um pó que é bem mate, bem opaco, ao mesmo tempo que ele não mata o viço da pele. Eu digo que ele tem um efeito meio que Photoshop. A pele fica muito bonita, além dele ser super resistente à lágrima e afins. Com uma esponjinha de tecido, eu vou em batidinhas depositando esse pó por todo o rosto, inclusive por sobre o meu blush. Aplico nas regiões que eu apliquei também o iluminador. Observe que a pele está ficando sequinha, mas não está ficando ressecada. Não está ficando extremamente opaca, horrível. Região abaixo dos olhos, eu reforço a minha correção com o corretivo e selo imediatamente com o pó. Eu digo que esse pó ele tem poder até de tirar aquela marquinha que tinha natural da olheira mesmo, porque a gente começou as produções dela bem cedinho. Mesmo colocando a quantidade que na primeira batida ele fica branquinho, eu não tô pesando de pó, não tô fazendo bake. Estou construindo aqui um contorno muito sutil com um bronzer, não é nem um pó de contorno exatamente, ele é um bronzer que serve também como blush. Como iluminador eu vou começar com o Deposit Gold da MAC, porque ele tem essa funçãozinha de trazer o viço de volta e depois eu venho com o branquinho, que
tem um fundo mais prateadinho, Soft and Gentle da MAC. A paleta 9T da Morphe, eu amo essa paleta demais. A pigmentação, a seleção de cores, dá pra gente criar uma série de coisas diferentes com ela. E eu começo utilizando o meu marrom mais frio dessa paleta, o mais clarinho. Eu começo marcando o cantinho externo, bem perto ali na região da minha pálpebra móvel, chegando ali bem perto do côncavo, e depois eu vou subindo levemente para o côncavo, trazendo para a sobrancelha, fazendo esse cantinho ter mais destaque. Observe que o meu esfumado é sempre em direção ao último pelinho das sobrancelhas. Eu não estou super alongando, nem deixando arredondado. Agora se liga no truque. Eu vou com a esponjinha, a mesma que eu apliquei o pó no rosto, na minha cor mais clarinha e vou depositar, como se eu estivesse selando o meu canto interno. E esse bege vai me ajudar na construção. Ele esbranquiça muito no tom de pele dela, então, para trazer naturalidade a essa transição, eu vim com esse tonzinho de pêssego da paleta 9T, fazendo a transição. Olha como tá ficando lindo. Eu sinto que utilizando essa técnica com a esponjinha, né, no cantinho interno, eu tenho um depósito melhor de pigmentos e ajuda muito nessa construção. Em movimentos circulares, eu vou esfumando mesmo esse tom de pêssego. Agora, no cantinho interno, eu vou usar o branquinho da paleta da Dior. Na verdade, é uma mistura entre o branquinho e o dourado, para não ficar muito destoando muito esse cantinho interno. Ela queria um pontinho de luz. Então, com esse iluminador, eu consigo fazer um ponto de luz muito bonito. Depois eu volto com o pincel lápis mais fofinho para esfumar e não ficar tão marcado assim. Em fotografia, esse ponto de luz bem marcado fica lindo, mas pessoalmente destoa um pouco. Por isso que eu fiz esse esfumado, porque na vida real a maquiagem de noiva não pode ser tão pesada assim, porque ela vai ser vista pessoalmente. Com o lápis da Índice Tokyo, eu tô fazendo uma linhazinha na raiz dos cílios. Ele é um lápis que não precisa ser diluído, porque ele é um gelzinho muito fácil de esfumar, seca no tempo certo, ele não fica escorrendo por muito tempo, então gosto muito de trabalhar com ele. Então eu faço bem a raizinha dos cílios, sem muito detalhe exagerado, até porque esse olho vai ser esfumado. Agora também não faz muito grosso nem muito torto não, porque também a gente precisa de uma certa ordem. Com um pincelzinho nesse formato de lápis, eu vou na borda desse lápis que eu apliquei, esfumando muito levemente. Observe o movimento que eu tô construindo. Muito levemente, movimento de vai e vem. Sempre trazendo para baixo, né, concentrando na parte mais escura. Vou fazer também do outro lado o mesmo movimento. Eu não tô usando aquelas esponjinhas na pele, porque meu rosto tá muito seguro. Eu fiz uma selagem muito bem feita, então a minha mão ela não vai manchar, marcar ou qualquer coisa do tipo. No finalzinho, eu sempre vou jogando pro meu cantinho externo em direção à sobrancelha. Eu não jogo em direção às têmporas, eu jogo em direção ao último cabelinho das sobrancelhas. Com o mesmo lápis marrom, eu faço o acabamento unificando esse finalzinho do olho com o cantinho externo da parte inferior. Observe o movimento que eu faço. Eu não vou passar o lápis marrom por todo o olho, porque eu quero aumentar o olhar dela, eu quero que esse olhar fique bem destacado. Então, se eu fechar muito, vai diminuir o olhinho dela. Então, eu vou somente no cantinho externo e depois eu volto com o pincel lápis, esfumando também. Só para mostrar que é o pincel lápis da Índice Tokyo. Volto com o pincel lápis do outro lado e esfumo
Até trago um pouquinho para o meio dos olhos, mas só o que sobra mesmo para fazer o acabamento. Agora na parte inferior também eu reforço meu iluminador da Dior para fazer esse pontinho de luz destacado na medida certa. Para o acabamento desse meu esfumado ficar perfeitinho, eu vou utilizar o meu delineador da Sephora marrom, bem na basezinha dos cílios, para quando eu colar o cílio ele fazer um acabamento bonito. E ao mesmo tempo, como ele é mais escuro do que o lápis que eu usei, ele vai fazer uma transiçãozinha entre o marrom mais escuro e o marrom esfumado do lápis. Fica muito bonito. Espero secar bastante. E com muito cuidado eu aplico meus cílios. Estou utilizando a técnica de cílios de cantoneira, que a gente corta o cílio no meio e coloca só nas extremidades, porque eu acho que essa técnica valorizou melhor o olhar dela. E enquanto os cílios secam, eu vou ajustando as sobrancelhas. Ela já tem a sobrancelha bastante escura, então eu não posso marcar muito. Eu só tô fazendo um pequeno ajustezinho nos pontos que eu vejo leves falhas, mas muito pouquinho. Nem adiciono muito produto, estou utilizando uma sombra marrom escura para conseguir fazer esse acabamento melhor. E ainda sem adicionar o brow up, eu venho com a minha escovinha só para tirar o excesso de pó, de sombra, excesso de tudo que eu coloquei. Mais um pouquinho de iluminador agora, abaixo das sobrancelhas, no ponto alto, para reforçar a luz natural. E o reforço do contorno do nariz com a minha polpa, que é um bronze, então não vai ficar pesado. Magicamente, o Larissa agora está pronto. Eu fiz o penteado, a gente almoçou e fez uma série de coisas aí nesse meio tempo. Agora eu voltei fazendo os acabamentos finais. Escolhi um batom. Na verdade, a escolha do batom foi dela. Ela ama o Taupe da MAC e pediu para usar esse mesmo batom no dia do casamento, porque ela se sente muito confortável. Não quis que eu aumentasse 1 milímetro do lábio, então eu segui bem certinho, bem à risca a boca natural dela. E sinceramente, gente, eu amei o resultado final dessa maquiagem. Ela ficou linda nos mínimos detalhes. Tudo conforme ela sonhou, a gente realizou. Uma produção minimalista para um casamento bem intimista. O vestido segue essa ideia, o buquê, e ela ficou muito perfeita.